a importância vital da Bíblia Sagrada e descubra por que este livro é fundamental em nossas vidas. Para uns ela é somente um livro, para outros ela é uma fonte de inspiração. Cheia de mistérios, a Bíblia continua sendo um enigma a ser decifrado. A Bíblia é muito mais do que um simples livro, é um tesouro de sabedoria, consolo e orientação. Suas páginas contêm histórias inspiradoras de coragem, fé e redenção, que atravessaram séculos e continuam a tocar os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Considerada uma fonte inesgotável de sabedoria, a Bíblia vai além dos preceitos religiosos, abrangendo lições de vida, ética e compaixão. Cada história, parábola e ensinamento oferece um olhar profundo sobre os desafios humanos, orientando-nos para soluções e reflexões que se aplicam desde tempos antigos até o contexto moderno. Mas o que é a Bíblia? E por que ela é considerada um livro sagrado? Por que ela é tão importante para a humanidade? A Bíblia é vista como a forma pela qual Deus se revelou aos seres humanos. Deus escolheu se comunicar com a humanidade, e essa comunicação divina está documentada nas Escrituras Sagradas, conhecidas como Bíblia. Composta por 66 livros, a Bíblia divide-se em duas partes, no Antigo Testamento, com 39 livros escritos antes de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, com 27 livros escritos após o nascimento de Cristo. A Bíblia Católica é composta por 73 livros, divididos em 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento. Em sua organização temos algumas características em seus livros, como no Antigo Testamento temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Temos também os livros históricos, os 12 livros, que são os livros de Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Já os livros poéticos são 5 livros, são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Os livros dos profetas são os 17 livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O Novo Testamento é composto pelos Evangelhos, os 4 livros que os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. Livro histórico conhecido como Atos dos Apóstolos. Epístolas paulinas, que são os 13 livros, os livros de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Epístolas gerais, que são os 8 livros de Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. E livro profético conhecido como livro de Apocalipse, sendo o último livro da Bíblia. A revelação de Deus aos seres humanos é um conceito central na teologia cristã. Acredita-se que sem a iniciativa divina de se revelar, as pessoas não teriam conhecimento sobre as verdades de Deus, nem saberiam como estabelecer um relacionamento pessoal e baseado na fé com Ele. A revelação divina é, portanto, vista como essencial para o entendimento humano sobre Deus e para a interação com o divino. Mas por que a Bíblia é tão importante? A Bíblia é um livro muito especial. Ela tem uma história longa e influenciou muitas pessoas ao longo do tempo. Imagine que a Bíblia é como um guia para a vida. Ela nos ajuda a entender o que é certo e errado, e também nos dá esperança e amor. Sem a Bíblia, o mundo poderia ser um lugar mais difícil. Ela nos ensina princípios importantes, como ser gentil, amar uns aos outros e fazer o bem. Esses princípios ajudaram a moldar o nosso caráter de maneiras que nem sempre percebemos. Pois, todos esses princípios são a voz e a instrução de Deus para nossas vidas. Então, podemos dizer que a Bíblia é como uma luz que nos guia, trazendo beleza e amor para o mundo. Mesmo que não entendamos tudo completamente que contém nela, sabemos que ela é valiosa e tem um impacto enorme na nossa vida. A Bíblia é como um guia cheio de segredos revelado para todo aquele que nela se refugiar.
Nela contém lições que nos ajudam a entender melhor quem somos e como viver. É um convite importante para uma viagem incrível, onde cada história e cada palavra contém um significado. Ela nos mostra o caminho certo a seguir. Mas por que a Bíblia é considerada um livro sagrado? A Bíblia é considerada um livro sagrado porque é vista como a palavra de Deus, revelada aos seres humanos para orientar, inspirar e ensinar. Para muitos, ela não é apenas um texto histórico ou literário, mas um conjunto de escritos divinamente inspirados que oferecem sabedoria, direção moral e espiritual. Ela é valorizada por conter ensinamentos que são fundamentais para a fé e prática religiosa, especialmente no cristianismo. Além disso, a Bíblia tem sido uma fonte de conforto, esperança e orientação para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A Bíblia é um livro muito especial porque acreditamos que foi inspirada por Deus. Ela nos ensina como viver, como ser bons e como fazer coisas incríveis no mundo. É importante porque nos ajuda a conhecer Deus e a ter um relacionamento bem próximo com Ele, como se fosse um amigo. Mesmo que algumas pessoas não pensem tanto na Bíblia hoje em dia, ela continua sendo um livro muito importante para quem segue a fé cristã. Ela é como um alicerce, uma base forte para nossa crença em Deus e em Jesus Cristo. Sem a Bíblia, seria muito difícil saber sobre Deus e como Ele quer que vivamos e cuidemos uns dos outros. Por que devo crer na Bíblia? A Bíblia é como um grande arquivo que guarda muitas histórias e lições importantes. Ela é especial porque muitos acreditam que foi Deus quem inspirou as pessoas a escrevê-la. Mesmo que tenha sido escrita por muitas pessoas diferentes, em épocas diferentes, todos os textos combinam entre si, como se tivessem sido planejados por uma única mente, conhecida como Espírito Santo. Na Bíblia, Jesus fala sobre histórias e ensinamentos que são como pistas que nos levam a entender melhor sobre Deus e até mesmo sobre a vida eterna. Além disso, muitos estudos e descobertas mostram que os eventos e lugares mencionados na Bíblia realmente existiram. A Bíblia traz também palavras de esperança em tempos de desafio. Ela é um bálsamo para a alma. A Bíblia está repleta dessas mensagens, que servem como um farol de luz que nos ilumina nos momentos de escuridão. Ela nos encoraja a manter a fé e a confiança em Deus, lembrando-nos sempre de que Ele é nosso Pai e por isso nós não estamos sós. Mas o que as Escrituras falam sobre a Bíblia? As Escrituras trazem alguns ensinamentos acerca da Bíblia, tais como que ela é a palavra de Deus. No livro de Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 e 2 está escrito: E acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Portanto, isso significa que se eu guardar a sua palavra que está contida na Bíblia, terei uma vida abençoada. A Bíblia é como a revelação da vontade de Deus. E foi inspirada por Ele. No livro de 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 2 Pedro capítulo 1 versículo 20 e 21, diz que antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia aponta para a divindade de Jesus Cristo. No livro de João capítulo 20 versículo 31, encontramos a seguinte passagem: Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A Bíblia aponta para o Salvador. Em Romanos capítulo 1 versículo 16 está escrito: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, todo aquele que um dia vier a crer, acreditou porque leu ou ouviu os relatos contidos na Bíblia que aponta para Jesus Cristo. A Bíblia nos dá conhecimento sobre a vida eterna. Em 1 João capítulo 5 versículo 13 está escrito: Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna.
Ela também foi escrita para nos dar esperança, e no livro de Romanos capítulo 15 versículo 4 está escrito: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas uma fonte viva de esperança e transformação. Quando permitimos que suas palavras penetrem em nossos corações, somos capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus, experimentando uma mudança profunda em nossa maneira de pensar, sentir e agir. A Bíblia é comparada a um espelho que mostra nossos sentimentos e experiências. Quando lemos a Bíblia, somos incentivados a refletir sobre nossas vidas, reconhecendo nossos erros e nosso potencial para mudar e crescer. A conexão entre a Bíblia e a natureza humana é profunda e intrínseca. Ao explorar suas histórias e ensinamentos, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas, emoções e decisões. Este espelho para a alma humana nos ajuda a entender melhor nossos sentimentos, medos e esperanças, guiando-nos em uma jornada de autoconhecimento e crescimento espiritual. Exemplos de liderança e sabedoria na Bíblia nos inspiram. Personagens como Moisés e Davi nos ensinam que liderar bem requer humildade, fé e coragem. Essas histórias mostram que a sabedoria real é seguir os ensinamentos de Deus com coragem, mesmo em momentos difíceis. Por fim, a relação entre a Bíblia e a ciência muitas vezes é vista como conflituosa. No entanto, uma análise mais profunda revela que fé e ciência podem coexistir e enriquecer uma a outra. Ao buscar entender o universo e a humanidade, ambos os campos oferecem perspectivas diferentes, mas complementares, sobre as grandes questões da existência. A importância do Antigo Testamento não pode ser subestimada, pois ele lança as fundações para os ensinamentos que se seguem no Novo Testamento. As histórias, leis e profecias contidas nele formam a base da fé judaico-cristã, que apontam o plano de salvação. O Novo Testamento, por sua vez, revela a nova aliança entre Deus e a humanidade através de Jesus Cristo. Essa parte da Bíblia não só complementa e cumpre as promessas do Antigo Testamento, como também apresenta uma mensagem de amor, perdão e esperança, orientando os fiéis em sua jornada espiritual para a vida presente com o fim de se alcançar a vida eterna. Assim, a importância da Bíblia Sagrada na vida das pessoas reside não apenas em sua relevância histórica ou cultural, mas no seu poder de impactar positivamente a jornada espiritual de cada indivíduo, conduzindo-os a uma vida de significado, propósito e plenitude. Que possamos valorizar e meditar nas Escrituras diariamente, permitindo que sua mensagem transformadora nos guie rumo a uma vida mais próxima do coração de Deus. Eu sou Hélio Sepúlveda, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Peço que você me ajude a levar essas mensagens para o maior número de pessoas possível. Que você seja uma bênção na vida de alguém compartilhando as mensagens desse canal. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.